Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Começa agora o Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana. E eu sou Thay Bonotto. Hoje o Pod Costa dá início a uma série de entrevistas com políticos da região dos Lagos. Começamos recebendo hoje a deputada estadual Franciane Mota. Ela foi prefeita de Saquarema por 2 mandatos, de 2009 a 2016. E em 2022 foi reeleita deputada estadual com mais de 37 mil votos. Atualmente é membro das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, Cultura, Turismo e Redação na Alerj. Seja muito bem-vinda, deputada Franciane Mota. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. E a Kátia sempre me convida, mas a gente sempre foi adiando, mas finalmente estou aqui começando essa etapa, né, de vocês estarem entrevistando os políticos daqui da região, e é uma honra ser a primeira, né? Talvez por ser mulher. Que bom. A senhora pode nos contar um pouco sobre o seu início na vida política, o que a motivou a entrar na vida pública? Bom, o meu marido, né, Paulo Melo, me fez um convite, na realidade, para eu ser candidata a vice-prefeita. Eu, além de prefeita, né, fui secretária de promoção social durante 2 anos na minha cidade, Saquarema, e depois fui candidata a vice-prefeita. E depois foi a prefeita. Foi através de um convite dele. A gente precisava de um nome que unisse o Paulo Melo ao prefeito da época. E nada melhor do que a esposa, né? E aí eu fui candidata, aceitei o desafio. E estamos aí, eu acho que deu certo, né? E quais foram as suas principais ações na gestão como prefeita em Saquarema entre 2009 e 2016? Pode contar um pouco pra gente? Olha, Thay, foi muito difícil, né? Era um desafio. Estar prefeita de uma cidade é um desafio enorme, porque você tem que tentar atender todo mundo, e cada um tem a sua intenção, as suas necessidades, e é difícil você agradar a todos. Mas eu tenho certeza que eu consegui agradar uma grande maioria, tanto é que eu fui reeleita, uma reeleição muito boa, com muitos votos para a época. E o segredo não, a fórmula, né? É parceria, é ter uma boa equipe, dividir. Na época a gente tinha um governo do estado que ajudava muito, né? A gente conseguiu fazer várias obras, várias melhorias em toda a cidade, através da parceria que a gente tinha com o governo do estado. Eu não tinha esse dinheiro que Saquarema tinha. Hoje, por exemplo, a grande polêmica, né, é se gastar 12 milhões para enfeitar a cidade para o Natal. Eu amo o Natal. Ninguém está contestando se tem que fazer ou não fazer, se está bonito ou feio. É o valor. É muito dinheiro empregado numa iluminação que vai ficar um mês na cidade, né? Eu acho que não precisava tanto. Aí eu estava lembrando até com a minha irmã. A minha irmã, na época, era minha secretária, chefe de gabinete, e a gente tinha 50 mil para gastar com a iluminação de Natal de Saquarema. E olha, a gente fez milagre naquele tempo, e a gente conseguiu um Papai Noel, mas sabe aquele Papai Noel velhinho, da barba realmente de verdade, branco? Foi emocionante estar ali, proporcionar isso para a população. Com muito pouco, eu tenho certeza que a gente marcou. Daquele dia foi muito especial, foi muito emocionante. E hoje a realidade de Saquarema é outra, né? Não precisa economizar, mas mostra muito que, além de tudo, tem que ter responsabilidade, né? Com o dinheiro público, aplicar onde é mais necessário, enfim. O que a senhora acha dessa virada de chave da chegada desses valores dos royalties, não só em Saquarema, mas em outras cidades da região dos Lagos? Olha, é claro que
você precisa de dinheiro para fazer um bom trabalho na cidade, as coisas ficam mais fáceis. Mas a gente tem visto muitas discrepâncias, né? E você falou, por exemplo, da minha gestão, né? Vamos voltar lá. Uma das minhas marcas, por exemplo, era educação. Educação. O meu IDEB na época era maior do que é hoje, com todos esses milhões investidos na educação. As escolas, as maiores escolas do meu município, quem construiu fui eu, com bem menos recursos, né? Na época eu recebia 1 milhão, quando recebia muito era 1 milhão por mês. Hoje são mais de 200 milhões por mês. E assim, tem uma escola sendo construída há quase que 3 anos. Então, assim, é complicado. Eu acho que é força de vontade, fazer e parceria. O dinheiro é muito importante, mas se ele não for aplicado da forma certa, não adianta. Acaba virando um escândalo, como foi na época em outros municípios, que botaram porcelanato no calçadão da praia, por exemplo, e você não tinha um hospital realmente funcionando. As pessoas continuam na central de regulação para fazer um simples exame por muito tempo. Então, eu acho que tem que ter prioridade. Por exemplo, foi feito um levantamento, isso não é meu levantamento, passou no RJTV, que a Secretaria da Mulher, por exemplo, infelizmente, Saquarema, que é uma cidade tranquila, né, tem um alto índice de violência contra a mulher, violência doméstica, né? E a secretaria, sabe qual é o recurso da Secretaria da Mulher de Saquarema? 1 milhão. E vai gastar 11 milhões em um mês. Então, são essas discrepâncias que têm que ser corrigidas. Em 2008, a senhora foi eleita pela primeira vez deputada estadual com 45.123 votos. Quais são as principais funções de um deputado estadual? É fiscalizar, né, o governo do estado e propor leis. E fiscalizar se essas leis estão sendo cumpridas. Eu acho que também a gente tem muitas leis e as pessoas têm que cumprir mais. Mas é essa a principal função. E de tentar levar melhorias através das leis, ou quando a gente tem uma parceria boa, um governo que faz, é trazendo obras, né? O meu marido, por exemplo, ele nos mandatos dele, ele cresceu fazendo isso, levando melhorias para as cidades. Por exemplo, a região dos Lagos cresceu de uma forma, né, grandiosa, não só Saquarema, mas Araruama. Ele trouxe muitas melhorias para a cidade de Araruama. A Vila Cap, por exemplo, chovia, alagava. A obra que foi feita ali foi intermédio dele, né, com o governo do estado, e trouxe para cá. A política, de uma forma geral, é muito importante para a vida das pessoas quando bem aplicadas, né? Qual é a participação da população dentro do mandato da senhora? Olha, a gente fica aberto, a gente sempre disponibiliza os canais, tem acesso direto e podem estar propondo leis, situações, pedindo ajuda, e a gente está sempre aberto a ouvir, né? Porque cada pessoa tem a sua necessidade e a gente está ali aberto para tentar, de alguma forma, amenizar essas necessidades. E como a senhora mencionou, deputada, sobre as verbas, né, que Saquarema recebe, teve esse gasto, né, com o Natal, e poderia ter sido investido em outras, né, coisas, por exemplo, projetos com moradores de rua, ações sociais. Poderia falar um pouco para a gente? Olha, assim, nada se cria, tudo se copia. E eu fiquei sabendo através do meu marido, que esteve visitando aqui em Araruama, por exemplo, que é a cidade vizinha, um projeto com morador de rua, que eles levaram esses moradores para um sítio, eles moram no sítio, eles cultivam, e esse produto que eles cultivam, eles vendem, eles se alimentam e vivem essa vida, dá dignidade realmente à pessoa. Então, assim, é um trabalho que realmente você transforma a vida da pessoa, dá dignidade às pessoas. A gente está vivendo um momento que tem cartão para isso, cartão para aquilo, e isso é muito bom, isso ajuda muitas pessoas. Mas a gente costuma falar que as pessoas querem ter dignidade, não querem ficar pedindo esmola, quer ter um emprego. Em compensação, Saquarema não gera emprego.
Entendeu? Você quer chegar num mercado, numa loja, tirar sua carteira, o seu cartão, o seu dinheiro e pagar, e não com essas ajudas, né? É isso que a gente debate. Então, eu acho que Saquarema tinha que se preocupar mais com esses detalhes. Saquarema está uma cidade rica e isso atrai muito holofote e as pessoas vêm numa esperança de ter uma vida melhor e acabam não conseguindo. Até porque é para morador que já reside na cidade, né? Tem uns regulamentos. E essas pessoas não se encaixam nesse perfil e ficam lá, cada vez aumentando mais. E aqui no Pod Costa a gente recebe muitos artistas locais, a gente faz muitas pautas culturais voltadas sempre para a cultura aqui da região dos Lagos. E no seu mandato você tem alguns projetos de leis voltados para a cultura? Pode falar um pouco sobre a cultura na nossa região, por favor? Olha, eu sei que quando eu era prefeita e tinha pouco recurso, o que eu fazia? Eu sempre priorizava os artistas locais. Eu não tinha dinheiro para fazer grandes eventos, então fazia eventos menores com os artistas. E tinha também o Dr. Marcos Brecher, que ele tinha uma banda, então a gente fazia sempre tinha um local que ele se apresentava e assim dando destaque, né? Dando voz para esse público que precisa ter plateia, divulgar seu trabalho. Então era assim que eu fazia na minha época. Deputada, a senhora é professora. Como é que a senhora vê o cenário educacional no nosso estado com relação às estruturas das unidades escolares e aos servidores públicos da educação? É um tema polêmico. A educação é fundamental. Eu sou professora de formação, mas nunca atuei como professora mesmo. Mas a minha equipe da Secretaria de Educação, ela era fenomenal, dando uma assistência a todas as escolas. A gente tinha, na época, professores que trabalhavam com a gente em Saquarema e em outro município. E todos se orgulhavam muito do atendimento que tinha, da segurança que a secretaria sempre dava, sempre apoiando as escolas, os professores. E, de uma forma geral, o professor tem que ganhar mais. Agora, não basta ganhar só abono, Fernanda. Tem que ter o seu salário piso. Entendeu? Lá na minha cidade estão colocando um monte de abono, tem professoras, né, que estão chegando a ganhar quase que 10 mil por mês. Mas quando parece que se vê lá o salário base, é menos do piso salarial do Estado, né? Então, eu acho que essas coisas são fundamentais, porque quando a pessoa se aposentar, é com aquele dinheiro ali que ela vai contar. Então, não adianta ter enchido o contra-cheque dela com esses abonos, no final das contas, ela vai receber menos que o piso. Então, a gente tem que olhar o governo, os governantes, né, o governo de uma forma geral, tem que rever isso. A minha secretária de educação na época, Ana Paula, uma querida, ela falou: Franciane, se as coisas continuarem assim, daqui a pouco não vai ter professor. Porque o salário não é atrativo, você não tem apoio, só tem cobrança. Então, a gente tem que rever. Não porque, para ser professor, a pessoa não vai pelo salário, né? Ela tem aquilo dentro dela, aquele amor, o carinho de realmente ensinar e de transformar a vida da pessoa. Você pegar uma pessoa que não sabe ler e você fazer essa diferença na vida da pessoa é muito importante. Mas você tem que ter, além de bons prédios, né? Lá em Saquarema a gente começou, eu reformei quase todas as minhas escolas. As maiores escolas do município foram construídas na minha gestão, quando eu não recebia todo esse ROT. Então, isso é bom a gente salientar e ver. Não dá para comparar um governo com o outro, não dá, porque a discrepância de valores é enorme. Mas quando você pega, de repente, na educação, e que eu fiz toda essa diferença,
As pessoas viam as escolas e achavam que eram prédios de colégios particulares, mas eram mais bonitos do que o colégio particular que a gente tem. Então, eu tenho muito orgulho desse momento, de ter feito essa diferença, e a educação é fundamental. A gente foi preparando as escolas para ter espaço, para pensar, a gente não pode falar em horário integral só na época de eleição. E com esse dinheiro era para ser feito, já está acontecendo e não se tem ainda. Não tem nenhuma inovação concreta, pelo menos na educação. Sabe? Não tem um segundo turno, não tem um horário integral, não tem uma escola bilíngue, não tem nada. Ah, tem universitário. É bacana. Mas as pessoas estão indo estudar lá em Vassoura. É estranho, não precisa. A gente tem faculdade aqui em Araruama, em Cabo Frio, e até no Rio, né? Enfim. A senhora faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e um dos seus projetos obriga os condomínios a comunicarem aos órgãos de segurança pública quando houver uma ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica familiar. Pode nos falar um pouco sobre esse projeto, por favor? Thay, por muitos anos a gente sempre ouviu o seguinte: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que passou isso, né? Está ultrapassado. E eu acho que a gente tem que alertar, sim, porque às vezes a mulher se vê numa situação que ela não consegue sair, né? E se tiver um socorro de fora, pode transformar a vida. Pelo menos o marido vai levar um susto, não vai fazer mais isso. Eu não sei, mas alguma coisa tem que ser feito, porque é muito grave isso, é muito violento, e a gente já avançou tanto, e no fundo continua tudo igual. Então, eu acho que a gente precisa ou de leis mais severas, porque quando a gente vê essa onda de violência contra a mulher, parece que eles vêm e cada vez querem fazer uma com requinte maior, com mais crueldade. Eu acho que a justiça tem que tomar a frente disso, mudar de atitude para que isso acabe, né? Eu acho que a mulher tem que fazer o que ela quiser e a gente não está tirando o espaço do homem, a gente está conquistando o nosso espaço ao lado dos homens. Deputada, ainda dentro desse assunto que é muito importante, nós temos acompanhado na mídia muitos casos de violência contra mulheres em ambientes de bares, restaurantes, e a senhora também tem um projeto de lei com relação a isso. Isso. É que as pessoas, né, têm que ficar atentas, por exemplo, no bar, é um local que está propício, né? De repente a mulher bebe, fica mais vulnerável e pode ser alguém pode se aproveitar dela nesse momento. Então é muito importante que os garçons, que os atendentes, que os proprietários tenham esse olhar, né? E câmeras para poder auxiliar ao reconhecimento desse agressor. Eu acho que a gente tem que cada vez mais criar ambientes que favoreçam a mulher. Enfim, a gente tem que criar, tem que ter imaginação, criar e botar isso realmente em prática, né? É importante todo mundo ter esse olhar para que a violência, de todas as formas, né? Da mulher, da criança, o idoso, é muito triste. Outro assunto de grande importância são os ambientes dedicados para pessoas neurodiversas. Pode nos explicar mais sobre esse projeto? Olha, esse projeto surgiu de um coronel. Eu fui num evento, acho que em Sulacap, da PM, e eu fui apresentada a ele por um amigo, e aí, tempos depois, ele me procurou lá no gabinete para propor isso. Ele saiu, ele se aposentou lá da polícia, porque ele teve a esposa dele, né, eles tiveram um filho com autismo. Então, ele saiu do trabalho para poder se dedicar, ajudar a esposa, né, a cuidar. E ele fala não foi um problema na vida dele, né? Ele fala que foi um anjo, e o amor e a dedicação que ele tem a esse filho. E por ele ter uma vizinha, uma conhecida que trabalha na administração do shopping lá no Rio, acho que é o Recreio Shopping,
E essa pessoa, sabendo desse problema, criou nesse shopping, era o shopping que eles mais frequentam, construiu uma sala, fez uma sala, adaptou uma sala, especialmente para crianças com esse transtorno, né? Vamos dizer assim. Porque hoje em dia são tantas palavras e a gente não consegue acompanhar, eu tenho medo de cometer algum erro. E aí surgiu essa ideia de fazer nos grandes eventos, né, ter um local onde o responsável possa levar a criança, a pessoa que estivesse passando por esse momento, porque cada uma é mais sensível, né, tem as suas necessidades especiais. Então foi junto com esse Reginaldo, o nome desse pai, que me procurou lá, e aí a gente deu início a essa sala, né, obrigando os grandes eventos, os shoppings, enfim, onde tem muita concentração de pessoas, a ter essa sala que tem regras, né, toda uma necessidade especial para que ele se sinta calmo, para poder ele ingressar num convívio com as outras pessoas, né? Deputada, a saúde pública é uma grande questão em todo o país. A senhora possui um projeto que obriga as unidades de saúde a divulgar o tempo estimado para atendimento. Como que funciona esse projeto? Bom, como que funciona? É muito ruim você esperar, né? E você esperar quando você está passando mal, quando você está ali no hospital, ou com seu pai, ou com seu filho, enfim. Geralmente é a mulher que está à frente disso, é a mulher que organiza a vida de todos. Então, para a gente poder se programar, saber, pedir, por que está demorando tanto, eu acho que é um direito da pessoa, né? Afinal de contas, ela pode não estar pagando ali pela consulta na hora, mas o pagamento já foi feito através dos impostos, através de tudo que a gente paga. Então, eu acho importante, a gente tem muita demanda disso, as pessoas reclamam muito que vai numa UPA, que vai no hospital e que demora muito a ser atendido, né? Ou então numa policlínica. Enfim, saúde também é uma prioridade, ninguém vai no hospital passear, então é bom a gente ter esse olhar, esse carinho com essa pessoa. Falando ainda sobre saúde, doação de sangue é uma ação fundamental aí que salva vidas, né? E o seu projeto de lei 1136 trata da divulgação de campanhas de doação de sangue em contas de luz e água. Como que foi esse projeto e qual a importância dessa divulgação? Olha, eu acho que quanto mais a gente divulgar, mais a gente vai fazer com que as pessoas tenham essa consciência e vá doar o sangue. É importantíssimo, né? Uma doação pode salvar até 4 vidas. Isso a gente já sabe de cor e salteado da propaganda que acontece. Então, é mais um mecanismo que a gente viu, eu e a minha equipe também, quando a ideia não vem do público, de uma pessoa de fora, vem da nossa equipe lá do gabinete, né, Vitor? A gente trabalha em conjunto, pensando em soluções para melhorar a vida das pessoas. E falando, né, em doação de sangue, a gente deu a medalha Tiradentes para a cantora Ludmilla, por essa belíssima ideia que ela teve, né, de dar o ingresso para o show dela a quem doasse sangue. Então, eu acho que assim merece todo o meu apoio, respeito e consideração por esse simples gesto. Que todos os cantores fizessem isso, a gente não ia ter problema, né, de falta de sangue nos bancos dos hemocentros aí, hemocentros do nosso país afora, né? Imagina esses cantores sertanejos que levam um público imenso, se as pessoas doassem, né? Eu acho que seria uma responsabilidade, um comprometimento muito grande, né? Uma empatia com o ser humano fundamental. Acho que a gente precisa mais disso, mais de gestos bonitos, como o da Ludmilla. Verdade, com certeza. Agora, trazendo um panorama sobre toda a região dos lagos, quais são os principais desafios que a senhora acha que a região dos lagos enfrenta com relação ao desenvolvimento econômico, turístico? Eu acho que é a segurança, né? A segurança, a geração de emprego, porque uma coisa está junto com a outra, mas principalmente segurança. A região dos lagos, e eu puxo muita sardinha para o meu lado agora, que é Saquarema,
que ainda é uma região, a região mais tranquila, né, assim, da região dos lagos, é a segurança. Por isso que a gente, há um tempo atrás, a gente fez até uma reunião na Câmara, né, Marisete, solicitando a criação do batalhão que atenda Araruama para poder ficar mais perto aqui da região. Eu acho que era de fundamental, acho não, tenho certeza, esse é um tema que a gente sempre pede e tem que ser olhado. A região dos lagos, ela cresce cada vez mais, muito pela tranquilidade, né, pelo trânsito, e a gente tem que trabalhar para que ela se conserve assim, tranquila, segura, para que os turistas venham e tenham segurança e andar nas nossas ruas, nas nossas trilhas, né? A gente vê Búzios, que é uma cidade super tranquila, quando acontece isso, é muito ruim, é lastimável e não prejudica só Búzios, prejudica toda a região dos lagos. Então é muito importante que a gente tenha estradas boas, né? Estradas sem buraco, sem tanto, que traga o nosso turista com tranquilidade para cá e segurança para que os nossos turistas venham, aproveitem e voltem. A senhora estava falando com relação a um foco em Saquarema, mas com relação à atuação dos deputados na região, a senhora acha que existe uma separação entre cidades, uma separação entre atuação, ou é uma atuação para todas as cidades da região dos lagos? Olha, em conjunto, eu acho que ganha. Dessa, a gente tem que ficar forte, segura, e todos ganham. Assim, Cabo Frio, como ela é maior, tem, né, a superlotação, os mineiros tomam conta. Então, assim, por exemplo, na época de carnaval, férias, o maior efetivo vai para Cabo Frio. Então, a gente tem que trabalhar para que isso seja diluído, que venha para toda a região, para que a gente fique tranquilo em todas as regiões. A gente sabe que Cabo Frio, né, é maior, recebe, mas Saquarema também está crescendo muito. Toda a região dos lagos está crescendo muito e é necessária a segurança para que a gente tenha o turismo. A gente, apesar do nosso turismo não ser um turismo, como vou te falar, é mais veranista, né? Você não tem, pelo menos Saquarema, não tem grandes hotéis, pousadas. A gente precisa manter nossa cidade segura para que venham mais, gere emprego, enfim. Mas somos 3, né, hoje. No mandato passado tinha mais um, que era o Bernardo, né, subtenente Bernardo. Hoje somos 3, eu, o Serginho, doutor Serginho de Cabo Frio, e o Pedro Ricardo. Quando o assunto eu procuro trazer para a região. É importante toda a região estar segura. E vamos falar um pouco de futuro, talvez não um futuro tão longe, mas quais são os seus próximos passos aí politicamente? Quais são os próximos projetos? Olha, eu não tenho grandes ambições, não. Vamos ver o que nos espera. E eu falo assim, eu nunca imaginei ser prefeita, estar deputada. As coisas foram acontecendo muito por um acaso. E eu digo assim, foi uma oportunidade que foi me dada, eu agarrei, e nisso, quando as pessoas falam, mas você não é política, você não é nova na política, já são mais de 20 anos. Né? Porque secretária, vice-prefeita, prefeita 2 mandatos e agora o 2º mandato de deputada. Sei, deixa a vida me levar, a vida vai dizer o que é melhor e a gente aproveita as oportunidades. Franciane, nós agradecemos muito a sua presença no Pod Costa, estreando, né, essa série de entrevistas com políticos da região dos lagos, e é exatamente essa a nossa função, é trazer os políticos, é falar da região dos lagos e criar essa ponte entre a população e o poder público. Agradecemos muito a sua presença. Que nada, Fernanda, foi um prazer estar aqui. Estou até arrependida de não ter vindo mais, mas assim, sempre tem que ter a primeira vez. E espero que vocês também tenham gostado e que esse programa tenha muito sucesso. Obrigada. Obrigada. Eu posso aqui aproveitar que estamos
quase na semana, né? Natal tá aí. Desejar a todos os ouvintes da Costa do Sol um feliz Natal, um feliz com muita saúde, muita alegria, muito amor, junto com as suas famílias. E o ano novo aí, só sucesso, só coisas boas. Amém. Obrigada. E agora eu convido a todos a ficarem ligados sempre nas nossas redes sociais, sempre @podcostaoficial em todas as redes, para acompanhar entrevistas com os políticos, trazendo sempre informação de qualidade, de verdade, né? Porque fake news a gente está cheio, né? E a gente está aqui para fazer o nosso papel e trazer informação de qualidade e também muito entretenimento com artistas culturais. Se liguem nas nossas redes sociais e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.